Boa noite, abençoados. Iniciando a nossa live com a nossa querida nutricionista, a Louise. Vamos aguardar, o Instagram está notificando aqui os abençoados, nossos amigos, queridos, seguidores. Boa noite a Isadora, boa noite ao Maurício, a Patrícia, a Luciana. Olha, clica aqui embaixo já e convide os seus amigos a participar dessa live, tá? Hoje a live estará falando sobre os alimentos, né, pedidos pelo mentor, pela espiritualidade, para fortalecer, né, a parte mental, o cardíaco, a barriguinha, o corpo físico e espiritual. Tá? E nós temos uma convidada maravilhosa para participar hoje da nossa live. Então, convide os seus amigos a vir participar, né, acompanhar essa live. Rodrigo tá compartilhando aqui no grupo também, no canal de transmissão, notificando a todos. Boa noite a Suzy, Luciana, a Ana, a Rosinha, a Mi, a Fátima. Boa noite. Olha só, eu tô com a lista aqui também. Hoje, o dia, né, a live vai ser da Louise. Nós vamos falar depois sobre as energias, tá? Hoje a live é falar sobre os alimentos, né, pedido pela espiritualidade para fortalecer o corpo físico e espiritual. Então, vamos convidando aqui, ó. Hello, Vivi! Convidando seus amigos para vir participar. Compartilha a live aqui. Vamos ver, então, convidar aqui a nossa amiga querida, a Louise. Louise, você está aqui na live? Boa noite, a Rose. A Rose e a Rosa. A Gláucia, Silvana, a Joyce, Islene. Olha só, os abençoados entrando, né? Chegando. Partiu aqui, ó. Ela acabou de entrar. Você quer fazer com os dois perfis seu aqui? Eu acho que tem como fazer 3 chamadas, né? Deixa eu ver aqui se já apareceu para mim. Pedidos não. Eu tenho que mandar ou você manda? Eu não lembro como faz. Aqui tem embaixo aqui os pedidos, né? Não tem pedido aqui. Apareceu para você pedido para solicitar? Boa noite, a Nilce, a Karina, a Pati. Partiu aqui ver, ok, agora chegou aqui. Aceitando, entrar. Acho que não veio, né? Deixa eu ver de novo aqui. Aceitar. Entrar ao vivo com a partiu 2. Entrar ao vivo. Pronto, aceitei. Não está vindo por quê? Aceitar. Partiu 2 quer participar desse vídeo ao vivo. As pessoas não puderam, ok, entrar ao vivo. Deixa eu ver se eu te mando a solicitação. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu clico aqui. Ó, tá aqui cancelar. Não apareceu para você nada aí, não? Ó, vou apertar em cancelar e vou mandar aqui para você. Espera aí. Deixa eu te achar aqui. Maria. Maria recebeu um presente lindo. Cadê? Luiz? Luiz, cadê você aqui?
que eu... Gente, eu não estou conseguindo. Ó, entrar ao vivo com partiu a 2. Cliquei. Aí já era para estar aqui, ó. Aceitar de novo. Ah, eu acho que é aqui que eu te convido. Deixa eu ver se eu te convido. Peraí. Aqui. Cancela. Te convidei. Vê se apareceu aí para você o meu convite. Luiz, eu te mandei o convite. Vê se apareceu para você o convite. Não apareceu. Mas o que eu faço aqui agora? Aí, aqui tá cancelar. Cancelei. Partiu não pode participar. Agora, convidar. Enviei o convite para você. A gente vai ter que ver se tem alguma atualização no Instagram. Partiu 4 pessoas solicitaram para participar. Sim, ó, tá aqui, ó, aceitar. Mas não tá indo. Agora acho que foi, deu certo. Eu saí, Pronto. aí eu saí. Quando eu saí, voltei, aí apareceu a solicitação, mas não estava aparecendo. Bom, que deu certo, então. Deu. Você quer enviar também do outro perfil seu? E Quer fazer? Ou você quer fazer ele à parte? Ou você quer fazer aqui junto? você envia a solicitação, é Peraí, @NutriLoufTeres. deixa eu ver aqui, então. Eu acho que ele aparece aqui para mim, eu já envio para você. Cadê? Procurando. Aqui, convidar. Nutripilar precisa da versão... Ó, tá falando aqui, ó. Nutri Piteres precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Ah, Ok, tá. te enviei. Tá joia. Deixa ele ir aqui, então, atualizando. Enquanto isso, aí depois a gente. Aí eu entro novamente e já vai estar a solicitação aqui. Sim, sim. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Enquanto isso, ó, a todos que estão participando da live, vamos convidar os seus amigos para vir participar, né, assistir essa live abençoada, anotar os alimentos para fortalecimento do corpo físico e espiritual. E com a nossa querida nutricionista Luísa, ela vai estar falando todos os benefícios também dos alimentos, né? Deixa eu ir acenando aqui. Eu Boa tô achando noite. que ali não tá dando opção para eu atualizar o Instagram. Aí eu Deixa eu acho ver que de novo aqui você. Deixa eu ver o outro. Aqui apareceu. Novamente, a Nutrilow Piteres precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Ok. Eu enviei o convite, mas ele dá essa mensagem, né? não tem problema não. Eu coloquei o Certo. aviso lá nos stories, o pessoal vai acompanhando. Certinho. Bom, quero apresentar para vocês, essa daqui é a Luíse, uma grande nutricionista, tá? Todos conheçam o perfil dela, não só aqui, como esse perfil, né, que é a parte 2, como tem a nutricionista também, seu perfil pessoal também, né, de nutrição. Eu vou estar colocando depois aqui na descrição os seus 2 perfis novamente. E agora eu vou deixar a live com você, tá? Eu te passei a lista, tá tudo aqui, eu tenho ela aqui também.
E essa lista aqui foi devido, né, à relação com a qual o planeta, né, passou por essa grande mudança a partir de 2020 e todos os pedidos espirituais em relação aos alimentos, principalmente a tudo como foi dito em relação, né, ao que os problemas que nós teríamos, né? Não vamos dizer problema, mas relação à cabeça, ao coração, ao estômago, né? E esses aqui são os alimentos recebidos pela espiritualidade. E agora a nossa querida Luíse vai estar falando os benefícios de cada um. E ela montou um cardápio, tá? Para Ai, todos aqui também. Agora é com montei um cardápio, coloquei duas opções de cardápio, que depois eu vou estar explicando para vocês. Só com os alimentos mesmo, que o Raik me passou, e também um associando com outros alimentos, né, para poder colocar na rotina e levar à frente. Então, começar primeiro agradecendo, tá, pela oportunidade de estar conversando sobre alimentação. É sempre muito importante, né, a gente incentivar as pessoas a estarem se alimentando melhor, né, buscando, mesmo em meio aos erros, tentar os acertos, porque o que eu tento sempre passar para os meus pacientes é que a gente não deve focar só naquilo que a gente não consegue fazer, apesar de, às vezes, a gente dar uma importância muito grande, achar que é muito, né, complicado mudar a alimentação, mudar um hábito, né? Falo que em todas as áreas da nossa vida, sempre quando a gente vai mudar, a gente tem sempre uma resistência, mas quando a gente tem essa consciência de que a resistência vai vir, mas que com a persistência a gente vai criar o hábito, né, de se alimentar melhor, então a gente tem que estar persistindo em colocar esses alimentos. Então, assim, uma particularidade em relação aos alimentos que foi me passado nessa lista de alimentos é que o foco principal é realmente você trabalhar a parte anti-inflamatória, né? Diminuir essa inflamação do nosso organismo. A gente passou há pouco tempo atrás pela pandemia e a gente viu que as pessoas que tinham uma saúde mais prejudicada sentiram de uma forma mais pesada, né? Muitas pessoas se foram justamente porque não estava com uma saúde adequada para poder enfrentar, né, o vírus, né, que era algo muito, muito forte, inesperado. Então, assim, a gente trabalhar a nossa imunidade, que está diretamente ligada com o equilíbrio da inflamação do nosso organismo, é muito importante, tá? Então, eu queria começar falando também sobre a água, né, que é um dos alimentos que estão na lista, né, dos itens. E a água, muitas vezes, ela é, vamos dizer assim, subestimada na nossa rotina. Então, eu vejo até na minha rotina de consultório a quantidade de pessoas que tomam pouquíssima água por dia. E a água, ela tem um papel fundamental no nosso organismo, ela ajuda a gente a liberar o excesso de toxinas, que vai estar interferindo no bom funcionamento do nosso organismo, e sem contar que o nosso corpo, ele é formado em maior parte por líquidos, né? Então, se os seus órgãos estão desidratados, seu corpo está desidratado, ele não vai funcionar com plenitude, né? A gente vai ter um comprometimento do funcionamento desses órgãos, e a gente precisa estar com tudo em equilíbrio, no controle, cada um funcionando da forma que deve, né? Porque cada um tem um papel essencial na nossa saúde. Um outro alimento, deixa eu até pegar aqui para poder estar lembrando dos alimentos. Então, foi passado, eu acho que eu vou falar toda a lista primeiro, né? Que aí a gente depois vai falando todos de uma a com uma. papelzinho na mão, papel, caneta, caderninho e caneta, ou caderno e lápis, né, para estar anotando, então, os alimentos, tá? Então, pode Posso continuar. começar? Sim. Estão preparados? Então, gente, a lista começa com água, sucos naturais, chás sem cafeína, banana, nozes, alimentos secos, né? E pediu que as frutas cítricas fossem em pouca quantidade. Cúrcuma, pequi, milho,
Terezinha pediu 1 minuto aí, mas vai ficar gravada também, né, o Raik? Sim, vai ficar disponível a nossa live, sim. Então, ó, pequi, milho, ervilhas, beterraba, espinafre, a berinjela, repolho roxo, grão de bico, salsa e coentro, o feijão preto e o feijão branco, o arroz integral e também pode ser o parboilizado integral, folha de ervas de Santa Maria ou também o chá de hora pro nobis. Aqui... Peraí. Aqui é só, folhas de erva Santa Maria pode ser consumida ou fazer o chá da erva Santa Maria. E já a hora pronobis é pro nobis, consumir. não. Consumir mesmo, né? Isso. Inclusive no cardápio eu coloquei ele como consumo mesmo. E aqui tem a sugestão de usar ao acordar a geleia real e o própolis. Karina tá falando que tá muito rápido. Mas vai ficar gravado, Karina. E depois você pode ver novamente, tá bom? A lista. E eu coloquei junto ao plano alimentar, na parte de baixo, eu coloquei toda a lista, tá bom? Então vocês não precisam se preocupar em relação a isso, não. Que todos os alimentos vão estar descritos lá no plano alimentar, tá? Ó, se caso, Luiz, você tiver essa planilha, você quiser disponibilizar no seu Instagram também algum link, tá? Fique à vontade também, viu? Joia. Vou colocar. A água do kefir, tá? Ou chucrute. Cadê? Tá, e pediu para evitar a carne vermelha e a carne branca, as frituras, também massas e açúcar, e fazer uma restrição de 1 mês sem leite. Isso. O açúcar e o leite, né, fica assim, ele acaba prejudicando de certa forma, né? Aqui adentrou acho que um resumo de todo o que foi pedido pela espiritualidade, pelo mentor, mas é ótimo, vamos colocar aí então essa questão do açúcar, né, e 1 mês do leite também, né? Joia. Então, tanto os alimentos que são sugeridos, quanto os alimentos que foi pedido para evitar, todos estão direcionados a essa questão da inflamação. Gente, é importante entender que a inflamação acontece no nosso organismo, é saudável, inclusive precisa acontecer, né? Porque processos do nosso organismo dependem da inflamação, da atividade inflamatória. Porém, ela em excesso, devido aos nossos maus hábitos, tanto alimentares, né, quanto de vida, a gente tem um excesso dessa inflamação. Então, esse excesso que acaba prejudicando a nossa saúde. Por que eu estou falando que a inflamação é importante? Porque as pessoas também, Harik, usam o anti-inflamatório de forma indiscriminada. Então, é necessário, sim, em determinados momentos, quando a gente está, né, perante alguma situação que a gente precisa usar com prescrição, mas não é qualquer dorzinha de garganta ou começar a coçar a garganta tomar um anti-inflamatório. Justamente porque ele vai bloquear, não é só a inflamação em excesso, mas sim toda a inflamação. Então, vai prejudicar esses processos, tá bom? Então, eu vou estar falando primeiramente sobre a geleia, né, de real e o própolis. Por quê? Esses dois, no caso, suplementos, né, eles são muito importantes para o nosso organismo dessa forma, de controlar a inflamação. Ele são 2 potenciais antioxidantes, né? Então, o que é o antioxidante? Ele é capaz, são substâncias que são capazes de diminuir a atividade dos radicais livres no nosso organismo. Esses radicais livres, eles em excesso, eles vão causar o quê? As doenças, né? Um exemplo que a gente mais se apavora em relação ao excesso de radicais livres, né? Da ação dos radicais livres, são, por exemplo, o câncer, os tipos de câncer, tá? Então, quando a gente tem muita atividade de radicais livres, a gente acaba tendo uma exposição maior,
ao câncer, por exemplo, e outras doenças crônicas, né? Até mesmo em relação ao nosso cardíaco, né? Em relação ao nosso cérebro também, a nossa saúde cerebral. Então, eles agem como um protetor, eles auxiliam também na cicatrização, né, da saúde cerebral. Então, vai ajudar a prevenir o Alzheimer, vai ajudar a prevenir o Parkinson, ele vai também melhorar a nossa atividade cerebral. Com isso, a gente consegue ter uma concentração melhor, os nossos neurotransmissores trabalham de uma forma mais adequada. Então, você também previne, né, estresse, depressão, ansiedade. Então, depressão, ansiedade, o modo com que a gente também age em relação ao enfrentamento que a gente tem em relação ao estresse, também está muito relacionado à nossa alimentação. Tanto pela falta de nutrientes, quanto pela exposição a nutrientes que são mais agressivos à nossa saúde, né? Nossa saúde cerebral, por exemplo. Em relação à geleia real, ela é um suplemento, né? Que ela é um alimento, na verdade fala geleia real, porque ela é um alimento da abelha rainha. E ela é produzida pelas abelhinhas mais jovens, né? Então, essa abelha, ela vai consumir essa geleia e as pequenininhas vão estar produzindo. E a partir daí, a gente tem um antibiótico, um potente antibiótico natural, tá? Então, ele vai ter uma ação muito bacana no nosso organismo e de uma forma fácil de ser utilizado, porque apesar de ser um alimento mais caro, tá, Harry? Que ele é um alimento, um suplemento, na verdade, que é mais caro, justamente pelo processo de produção dele, né? Como a gente falou, são abelhas novas que fazem, então tem todo aquele processo. Então, ele é um alimento mais caro, mas em contrapartida, a gente usa muito pouquinho. Então, é uma pontinha mesmo da colherzinha, você vai colocar abaixo da língua, né? Porque vai ser sublingual. E onde a gente tem uma grande absorção, né? Uma absorção mais beneficiada. E todos os dias de manhã, preferencialmente em jejum. E a gente vai conseguir obter esses benefícios. Ele também ajuda até mesmo na fertilidade, tá? Porque ajuda também nessa questão de equilíbrio hormonal. Aqui também alguém perguntou em relação ao própolis, né? Verde ou normal. Então, o própolis, ele tem... Mais comumente a gente encontra aqui, né? É o marrom. Mas também tem o própolis verde e o própolis vermelho. Mas todos os três vão ter a atividade antimicrobiana, antioxidante, antibacteriana, tá? Vão ser positivos para o nosso organismo. Eles auxiliam também, por exemplo, na melhoria da nossa composição corporal. Ele tem atividades que vai te ajudar a diminuir o acúmulo de gordura e, por consequência, também vai melhorar seu perfil de massa muscular, que é a parte boa. E pode ser também utilizado de manhã, em jejum, tá? Eu costumo passar o própolis para os meus pacientes no shot da manhã. Eu até coloquei no plano alimentar, eu coloquei essa sugestão do shot, né, de manhã. Aí você pode associar igual uma água, o própolis, um limão, a cúrcuma, né, que eu vou falar também sobre ela depois. E ingerir em jejum. Desculpa te cortar, mas foi bom você falar do limão, porque ele não está aqui, mas o limão também faz parte dessa lista, porque ele já foi passado desde 2020. E só lembrar que a questão da geleia real, às vezes as pessoas têm dúvida, acham que a geleia, sabe aquela geleia que é a geleia de framboesa, geleia de amora? Não é essa, tá? Geleia real, ela é pequenininha, é um frasquinho, ela sai bem mais cara mesmo, e como a Luísa falou, é um pouquinho que você coloca ali, né, debaixo, sublingual, debaixo da língua. Então, dura bastante, mas não é aquela geleia de açúcar que você vai lá no mercado e compra, não, tá? É diferente. Né? Não, inclusive o sabor dela é mais azedinho, tá? Então, não tem nada a ver com essa geleia que a gente encontra em supermercado. Você pode encontrar ela em farmácia, né? Ou em lojas de produtos naturais, ou até mesmo no site, mas sempre procurar também site de confiança, tá bom, gente? Quanto mais seguro, melhor para o nosso organismo.
O própolis também é interessante você estar fazendo o uso dele à noite, porque ele ajuda a dar uma qualidade maior ao nosso sono, tá bom? Deixa eu ver qual que eu vou estar falando. Ah, tá. É uma contraindicação, é só para quem tem alguma alergia, tá bom? Igual a abelha, né? Ao pólen. Fora isso, tá ok para poder estar utilizando. Deixa eu falar sobre. Cadê? Depois vou falar então. Ah, tá. Já que a gente está pegando essa parte dessa parte da abelha e tudo mais, eu vou falar sobre a parte dos probióticos, tá? Então, aqui a sugestão foi o chucrute e foi a água do kefir, né? O kefir, não sei se vocês conhecem, é uma bactériazinha, né? Que ela vai se multiplicando e ela utiliza do açúcar, se for do leite, né? No caso, é a lactose, ou então a sacarose quando é da água do kefir. Porque quando você vai produzir ela, você faz em casa mesmo. E essa bactériazinha a gente consegue doação. Tem até grupos na internet que vão doando, né? Pra gente ter e fazer o cultivo em casa. Então, tanto o chucrute quanto a água do kefir, eles são probióticos naturais. O que eles vão estar desempenhando? Eles vão melhorar a nossa flora intestinal. Então, vão ajudar na recolonização de bactérias boas no nosso intestino. Isso vai refletir numa melhor digestão, absorção, né, dos nutrientes e, por consequência, vai ter uma melhoria da nossa saúde. Por quê? O nosso intestino, ele é até considerado como o nosso segundo cérebro, né? Porque quando ele vai bem, provavelmente todo o nosso organismo também vai bem. Então, quando ele está em desequilíbrio, a gente vai sentir os reflexos negativos, porque ele é o nosso maior órgão absortivo. Então, às vezes, você até come com uma qualidade melhor, mas se você, por algum motivo, está com desequilíbrio dessa flora intestinal, nem sempre você está absorvendo todos os nutrientes que você ingeriu. Então, por isso que é importante a gente manter a nossa saúde intestinal. Deve ser algo muito, vamos colocar assim, no topo da nossa vida é cuidar do nosso intestino. Ah, mas eu vou no banheiro todos os dias, eu não tenho dificuldade para evacuar. Isso daí já é um bom indicativo, sim, mas não quer dizer que é o 100%, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando diminuir a ingestão de carboidratos simples, né? Então, trigo, o açúcar em si, porque as bactérias maléficas do nosso intestino, elas preferem esse tipo de alimento. Então, e já ao contrário acontece com as nossas bactérias boas. Então, quem tem uma alimentação mais rica, né, nesses alimentos industrializados, com muito pão, está sempre comendo açúcar, tem que observar, porque você pode sim estar em desequilíbrio, né, da flora intestinal. A gente tem a suplementação também para poder estar ajudando nessa recolonização da flora intestinal, mas a gente colocar esses alimentos na nossa rotina é muito importante, porque quanto mais natural, mais biodisponível para o nosso organismo, melhor o nosso organismo absorve, tá? O chucrute, ele é um fermentado, né, de repolho, que você pode colocar outras verduras, outros legumes junto ali, mas basicamente é um fermentado de repolho que vai estar fazendo a produção, né, desse probiótico natural que vai estar melhorando a função intestinal. Com isso, ele melhora a sua imunidade, melhora a pele, melhora a sua disposição, porque você está absorvendo melhor os nutrientes. Então, tudo isso aqui que está como sugestão para a alimentação vai ter uma repercussão melhor se você tiver um intestino mais saudável, tá? Aqui também foi falado, né, sobre o pequi, que é um alimento que é típico, né, do Cerrado. Ele tem um sabor mais forte, né? Eu já experimentei o pequi, apesar de daqui na minha região não ter, né, esse hábito de estar consumindo, eu já experimentei ele. Foi na época da faculdade,
Confesso que eu achei o gosto bem forte, mas quem ama pequi ama mesmo. Então, eu acho que é algo mesmo de adaptação, né? Mas ele é um alimento que ele tem bastante energia, tá? Ele tem um carboidrato que ele não é um carboidrato de rápida absorção, então ele é complexo, ele não vai dar aqueles picos de glicose, assim como o milho, né? Que eu vou até pegar a parte do milho aí. Então, esses dois, por exemplo, o pequi e o milho, eles têm carboidrato de boa qualidade, porque a gente precisa, às vezes a gente acaba colocando um fardo nas costas do carboidrato, né? E a gente tem a necessidade dele, ele tem um papel muito importante no nosso organismo, né? Que é o papel energético, principalmente. Então, a gente precisa dele para poder manter a quantidade de músculo adequado, para a gente manter a nossa função cognitiva também adequadamente, a função do nosso organismo como um todo. Então, esses alimentos, eles são ricos, né, em vitaminas e minerais. O pequi, por exemplo, ele tem um composto que é o beta-caroteno, né? Que ele é um potente antioxidante, tá? Ele, principalmente para a região dos nossos olhos, tá? Ele protege a nossa visão. Então, é bem importante. E quem quer também pegar, inclusive pegando esse adento aí do beta-caroteno, quem quer pegar uma corzinha, né, no verão, é bem importante também ter uma ingestão melhor de beta-caroteno. Ele que vai ajudar a gente a ter uma corzinha bonitinha aí no verão, tá? E ele vai proteger a nossa pele também. Não só a nossa visão e nem só vai dar coloração à nossa pele, mas ele é um fator de proteção mesmo, tá? E o pequi, ele também vai ter esse papel, né, de anti-inflamatório, ele também tem uma ação antibiótica, né? E ele também, deixa eu ver aqui se eu falei tudo sobre o pequi. E por ele ter esse beta-caroteno, ele tem uma ação anti-radicais livres, que, por consequência, vai diminuir a nossa exposição para doenças crônicas e também o câncer, tá bom? Vai ajudar também na diminuição do colesterol ruim, tá, gente? Que é o colesterol LDL, que é uma outra coisa que a gente também sempre tem que se atentar, porque às vezes a gente tá com o colesterol ali no limite. Eu falo porque eu pego isso muito no consultório. O colesterol total, tá? Tá ali no limite, a gente olha que o colesterol ruim tá dentro do adequado e o colesterol bom tá ótimo. Aí a pessoa já pensa assim, nossa, meu Deus, meu colesterol tá no limite, preciso tomar um medicamento para poder diminuir e acaba tomando, né, as estatinas, que são muito prejudiciais para o nosso organismo, justamente porque também colocam um fardo muito grande nas costas do colesterol. E a gente também precisa ter o colesterol em níveis adequados no nosso organismo, porque ele também tem papel fundamental, inclusive hormonal, no bom funcionamento do nosso organismo. Então, não precisam atacar o colesterol com tudo, tá, gente? A gente tem que se atentar se o colesterol ruim está muito aumentado, se tiver, a gente precisa melhorar realmente esse perfil, mas não é algo que você precisa, porque o colesterol deu ali no limite nos 200, 220, já tomar uma estatina que vai fazer uma bagunça no nosso organismo, não, tá bom? E deixa eu ver qual outro. Ah, tá. A cúrcuma, gente. A cúrcuma é um alimento, é um super alimento, na verdade, né? Ele tem um papel antioxidante incrível. Ele vai ajudar no controle mesmo da pressão. Então, quem é hipertenso vai ter um papel muito interessante no seu organismo, tá? A cúrcuma, ela é um potente anti-inflamatório, tá? Então, pessoas que passam a fazer o uso da cúrcuma por um tempo, tem até mesmo a cúrcuma em cápsula hoje em dia, né? Que a pessoa logo percebe a melhoria nas dores corporais. Reclamava às vezes, tá doendo muito meu joelho, aí eu levanto, tô com meu corpo muito dolorido, e passa a usar a cúrcuma e logo percebe essa melhoria, tá? E é, de fato, uma ação muito benéfica da cúrcuma no nosso organismo, tá? Ela também, por ser rica em antioxidante, vai ajudar o nosso organismo a prevenir de doenças crônicas e também
contra o envelhecimento precoce, né? Que a gente gosta de saber. Porque, sim, não é só a nossa pele, o envelhecimento das nossas células, né? Então, você está protegendo o seu organismo justamente desse envelhecimento precoce que é causado pelo excesso de radicais livres, tá? A cúrcuma a gente só tem que observar em relação à quantidade, para poder não estar utilizando muita quantidade, muita quantidade, eu diria assim, acima de 10 gramas. Mas eu, particularmente, acho muito difícil alguém conseguir consumir mais de 10 gramas de cúrcuma por dia, porque ela tem essa picância, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes pode dar um desconforto gástrico, tá? E uma observação é quem, por exemplo, tem pedra na vesícula, que tá ali com aquele risco de expelir, né? Que ela tá ali em obstrução, aí você deve também tomar um pouco de cuidado com a cúrcuma, né? Colocar ela no consumo bem mínimo mesmo, porque ela pode influenciar nessa parte aí, tá bom? E quem toma anticoagulante também, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção em relação a isso. Mas tudo dentro do adequado, tudo dentro de uma orientação, não tem perigo, tá? Nozes, que eu acho, assim, incrível, um alimento também maravilhoso. E até o formatinho dela já exemplifica onde ela é super benéfica, né? Que é o nosso cérebro, nosso cognitivo. Então, ela é um alimento rico em diversas vitaminas e minerais, mas ela é rica também nas gorduras insaturadas. Então, elas vão exercer um papel muito importante também no nosso organismo e principalmente no nosso cognitivo, tá bom? Ela vai melhorar também a pressão por conta dessa composição, né? Ela tem manganês, ela tem selênio, ela tem zinco. E também vai ajudar, tanto por ela estar relacionada ao cérebro, ela também é um agente preventivo, né? De depressão, de ansiedade, de estresse. E ela ajuda também na fertilidade masculina, tá? Porque ela melhora a produção dos espermatozoides. Ela tem uma ação ali que vai estar ajudando quem tem mais dificuldade, né? Está passando por essas tentativas. Essa sugestão aqui de alimentos é excelente para quem é um tentante, tanto para o homem, né, tanto para a mulher, né, que a gente acaba jogando mais para o lado da mulher, essa questão da tentativa, mas para o homem também, porque a gente precisa também ter uma boa produção dos espermatozoides para conseguir ter uma boa fertilidade, né? Deixa eu ver qual outro. É uma nutricionista que está falando, isso o mentor já tinha falado. Né? A questão da nozes é ótimo para quem está buscando engravidar. Olha que agora nós temos uma profissional falando. Ajuda bastante, tá bom? É bem interessante a gente colocar esse alimento esse alimento na nossa rotina. Deixa eu ver qual outro que eu não falei. Banana, tá bom, gente? Então, a banana, eu particularmente amo, para estar praticamente todos os dias aqui em casa, presente na alimentação. Ela, a banana da terra cozida, a bananinha amassada, a bananinha assada com a torradinha. Ela está sempre presente e ela é um excelente alimento, gente. É muito bom. Aqui está perguntando a quantidade de nozes. Então, até 7 por dia você pode, tá bom? Que aí é uma quantidade legal. Eu costumo colocar, geralmente, 4 unidades, tá bom? Mas isso vai depender muito. Eu vou colocar a sugestão para vocês, só fazer essa observação, Harik. Eu vou colocar a sugestão de cardápio. Eu não coloquei quantidades, até porque aqui a gente está lidando com diversos biotipos, né? De pessoas. Tem mulher, tem homem, tem alto, tem baixo, tem com um determinado peso, outro com outro determinado peso. Então, tem uma variável muito grande. Então, eu coloquei a sugestão de como você deve montar. Aí, você coloca mais ou menos nas quantidades que você tem costume de comer.
Mas o ideal seria você procurar um profissional para poder ajustar as quantidades de acordo com as suas necessidades individuais, tá bom? Eu Já também temos faço uma atendimento profissional online. aqui, ó. Hã? Isso, ó, já temos uma profissional aqui, ó. Temos a Luísa, onde você também pode estar fazendo um atendimento com ela também. Isso, eu faço atendimento online também, né? Esse daí foi um benefício, né? A gente tem que tirar da pandemia. Sim, sim. Benefício também, a gente tem que olhar pelo lado bom, né? Ele Positivo. possibilitou isso a gente. A Sim, gente sim. está fazendo esses atendimentos online, tá bom? E é um alimento, voltando à questão da banana, ele é um alimento com alto teor energético, né? Porque ele, em grande parte, ele tem carboidrato, tá? E tem potássio, tem fósforo, tem magnésio, tudo que ajuda na nossa saúde óssea também, porque às vezes a gente acha que é só cálcio que a gente precisa para ter uma saúde óssea. E não, a gente precisa de outros minerais, como magnésio, como fósforo, tá? Então a gente precisa ter uma alimentação equilibrada justamente para poder estar suprindo essas nossas necessidades. E uma particularidade da banana, que a gente fala que ela ajuda também no bem-estar, porque ela é rica em triptofano, que é uma substância que ela vai agir diretamente no neurotransmissor que está ligado ao nosso bem-estar. Então, ela vai ser um agente preventivo para depressão, ansiedade, tá? Ela deixa a gente com humor melhor, então ela eleva a nossa serotonina, tá bom? Então é um importante alimento para a gente estar colocando na nossa rotina. Deixa eu ver Luiz, qual. só um minutinho. Deixa eu te pedir um grande favor. Que o Rodrigo falou. Você tem o seu outro Vou perfil? Coloca aqui o colocar seu, aqui. que eu vou fixar eles aqui. Tá. Aqui, ó, o Rodrigo acabou de responder aqui, ó. O perfil dela é parte 2, mas coloca o seu esse e o seu outro de nutrição que eu fixo aqui. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o perfil dela, tá? Fixei aqui nos comentários. Ó, são esses dois perfis que tem aqui, tá? Partiu A2 e Nutri Luí e Teres, tá bom? Pode ser sim Continuar. a banana prata, tá, gente? Todas as bananas. Banana prata, nanica, maçã, banana da terra. Todas elas vão ser muito positivas para o nosso organismo, tá? Aqui agora eu vou falar do Ora Pro Nobis, tá? Então, vocês têm hábito de estar consumindo? Não. Então, é um alimento, né? Uma folhinha que ela tem uma quantidade, uma proporção de proteína muito boa, tem ferro, tem magnésio, né? Tem vitamina A, tem vitamina C. Então, ela tem aminoácidos que são essenciais. Esses aminoácidos essenciais, que aí eu já vou puxar lá também as leguminosas, né? Feijão branco, feijão preto, grão de bico, a ervilha, que também eu vou estar falando sobre eles. Então, esses alimentos, eles são fontes, né, de proteínas, né? No caso, proteína vai ser vegetal, que aqui não tem sugestão de proteína animal, né? Em relação aos alimentos que o mentor passou, né? Então, são proteínas vegetais e são ricas em aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos que a gente precisa ingerir porque o nosso corpo não produz. É diferente dos não essenciais. A gente tem o aminoácido não essencial que o nosso corpo já faz a produção. E esses essenciais são porque a gente precisa ingerir através dos alimentos para a gente ter o suporte, tá? Que eles vão estar fazendo o papel protetor do nosso coração. Eles têm uma ação diretamente ao nosso músculo, recuperação muscular, prevenção da perda muscular, principalmente com idosos. A gente precisa ter essa atenção em relação aos músculos, tá? Porque a gente diminui a nossa atividade física cotidiana e muitos, às vezes, não fazem nenhuma atividade física, né? Como um exercício. Então, a gente acaba tendo uma diminuição dessa parte muscular, o que vai estar comprometendo a nossa mobilidade, né? O nosso dia a dia, porque aí você
vem a fraqueza, vem as quedas, né? Então, quando a gente entra nessa idade com uma boa quantidade de massa muscular, a gente tem uma vida mais longínea e com qualidade de vida, né? Não só vive mais tempo, mas a gente vive com qualidade mesmo. Então, o Ora Pro Nobis, ele também tem manganês, tem vitamina A, vitamina C, então ele vai ser também bom para os nossos olhos, bom para a imunidade, né? Um antioxidante, também tem uma ação anti-inflamatória, tá? Em relação à parte óssea, ele vai auxiliar no nosso organismo para aumentar a densidade óssea, então prevenindo a osteoporose, por exemplo, né, que é algo que acontece com uma facilidade maior na idade pós, no caso de mulher, na idade pós-menopausa, a gente começa a ter uma diminuição dessa densidade óssea, então as mulheres têm uma propensão maior a ter osteoporose, né? E a gente tendo o consumo desses alimentos como rotina na nossa vida, a gente acaba fazendo uma prevenção, né? Que eu falo que é sempre melhor prevenir do que remediar, porque quando a gente tem que remediar, a gente vai envolvendo outras coisas junto. Hoje até estava vendo um vídeo de um médico, se eu não me engano, ai meu Deus, esqueci agora o nome dele, mas ele falando sobre os medicamentos, que como a gente deixa, né, acontecer as coisas, a gente precisa de um medicamento. Aí primeiro a gente precisa de um medicamento para o coração, que já prejudica o nosso fígado, que a gente precisa que eu vejo também muito acontecer para nossa coluna, dor nas articulações, que já vai atacar, por exemplo, o estômago. Então acaba que toda hora você tem que colocar um para apagar o fogo. Então a gente tem que ter essa consciência de melhorar a qualidade da nossa alimentação, justamente para a gente não precisar remediar. A gente já trabalhar antecipadamente com o nosso organismo, evitando que venha a cometer as doenças, tá? O Ora Pro Nobis você pode colocar em diversos momentos do seu dia. Do café da manhã até a hora do jantar, você consegue incluir ele. No café da manhã, por exemplo, você pode fazer uma omelete, colocar ela picadinha lá. Também vai estar sendo gostoso de estar consumindo. No almoço, você já pode incluir ele junto com a salada, né? Ou pode colocar no feijão. Então, dá pra gente conciliar ele em vários momentos do nosso dia, tá? Em relação às leguminosas, né? Que foi a ervilha, feijão e grão de bico. Então, eles vão, como eu falei, ajudar no fortalecimento dos músculos, na recuperação, na prevenção da depressão muscular. Ele vai ter um papel protetor para o nosso coração, tá? Ele vai melhorar o nosso perfil lipídico, ou seja, ele vai evitar que a gente tenha o aumento do colesterol ruim e, ao mesmo tempo, ele vai ajudar a melhorar o nosso colesterol bom e também vai estar ajudando a gente manter no controle o triglicerídeo, tá bom? Que às vezes também a gente foca muito no colesterol e esquece do triglicerídeo. Então, o triglicerídeo, ele é altamente inflamatório. A gente precisa manter ele dentro do controle para poder manter a nossa saúde também adequadamente. Faltou agora aqui também. Tá. Salsa, coentro, que são temperinhos, né, que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, que é rico em vitamina A, vitamina C, as vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina K. Então, vai ajudar nessa questão do nosso sistema circulatório. Vai ajudar na atividade antioxidante, porque ali, olha só, ela tem vitamina A, C, desculpa, E, que é também muito antioxidante. Eles são ricos também em ferro, em cobre, em magnésio, então vai estar auxiliando nessa questão também óssea, é muito importante. E
ajuda na circulação, porque faz o controle da coagulação, tá bom? Os chás sem cafeína, que foi sugerido. Então, gente, por exemplo, não é só o café que tem cafeína, né? Nós temos os chás que tem cafeína. Então, chá mate, chá preto, o chá verde também tem cafeína, tá? Então, esses daí a gente já vai evitar, né, por sugestão do mentor, e vai estar colocando os que não têm cafeína, que vão exercer um papel mais digestivo, um papel mais relaxante, né, calmante. Então, você pode estar utilizando ali uma camomila, uma melissa, erva doce, capim-limão, o chá de alecrim, você pode estar utilizando também. Então, assim, são diversos chás que vão estar exercendo também um papel antioxidante no nosso organismo, controle da inflamação. E também para o nosso cérebro é muito bom, porque ele vai fazer esse trabalho também de relaxamento, tá? Chá de hortelã também é muito bom, ele é excelente digestivo. Então, foi um pedido de atenção ao nosso estômago. Então, um chazinho de hortelã, por exemplo, antes do almoço, já vai ajudar na digestão. Vai ser interessante a gente incluir ele, né? E... tá aqui, ó, tá vendo? A Rosa colocou, Rosalva, né? Colocou que ele também ajuda a limpar o organismo de metais pesados, o coentro. Isso aí, muito bom. Ajuda sim, tá? E ajuda também na diminuição dos radicais livres. Ele vai exercer esse papel também. Temos aqui o espinafre, tá? Que também vai ter o papel para ajudar na coagulação do nosso sangue. Ele também é rico em vitamina A, vitamina C, então é um antioxidante. Ele também, em vitamina A, vai ajudar também na saúde, né, da visão dos nossos olhos. Ele também tem um papel importante no nosso cognitivo, porque ele também vai conter o folato, né, o ácido fólico, para poder melhorar a nossa cognição. A beterraba, tá? Que é um legume que ele é rico também em carboidrato, tá? De boa qualidade também. Também tem proteína, vitamina A, vitamina C. Pode ver que os alimentos, aqui a maioria deles foram escolhidos, tem bastante, é mais rico em vitamina A, vitamina C, né? Complexo B. Aqui na beterraba também ela tem o ferro, que é muito importante para o nosso organismo também, a gente manter os níveis, né, de ferro, ferritina dentro do adequado, prevenir a anemia, né? A gente vai ter uma melhoria também da parte muscular através da beterraba, porque ela tem um componente que é chamado de óxido nítrico, tá? Que ele faz o papel diretamente ali no músculo. Então, ele vai agir como prevenção, para que a gente não tenha essa diminuição muscular. E para quem gosta, por exemplo, né, de fazer exercício de força, né, musculação, ele é excelente para auxiliar na recuperação muscular, porque ele faz ali o controle mesmo também da inflamação, então ele ajuda na recuperação, tá bom? Falei de todos? Será que eu falei de todos? Nós temos a erva, berinjela, né? o repolho roxo. Tá, o repolho roxo. Então, também é um vegetal, né? Que é rico em vitamina C, vitamina vitamina A, tá? Também tem a coloração roxa dele. É um fitoquímico que é também antioxidante, então ele vai ajudar a gente a ter um controle, né? Para a gente ter uma prevenção em relação às doenças. Ajuda também na saúde do cardíaco, tá? E atividade anti-inflamatória, tá? Também vai ser do repolho. E aqui faltou erva de Santa Maria também, né? Deixa eu ver se faltou mais algo. Isso, elementos secos, frutas cítricas. Isso. Você viu que essa lista que o mentor passou, né? Tem o branquinho, tem verde, tem a cor violeta, né? É umas cores bem intensas, né? Amarelo. Foi um dos pedidos iniciais, era amarelo, né? E essa questão das cores é importante porque
As vitaminas, os fitoquímicos, né, que são a parte funcional dessas vitaminas, dos minerais, elas são, como que eu posso dizer assim, são determinadas pelas cores. Então, para a gente ter uma certeza que a gente está consumindo de uma forma equilibrada os nutrientes, é a gente colocar a alimentação colorida. Por isso que sempre é orientado assim, faça uma alimentação colorida, porque você vai ter uma garantia maior de que você está colocando todas as vitaminas ali que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, o roxo, o laranja, né, o vermelho, o verde. Então, a gente tem que estar colocando várias cores para poder a gente ter uma qualidade nutricional maior dessa nossa alimentação. Aqui, a erva de Santa Maria, eles fazem também um óleo dela, né? Que é um vermífugo. Então, ela é antiprotozoário. Ela ajuda também na saúde respiratória. Então, quem tem problema de sinusite, de bronquite, ela vai estar melhorando em relação a isso também. Auxilia ao expelir também o catarro, vai ajudar nessa parte também. Ela não é indicada fazer o uso dela na gestação, na lactação e crianças até 3 anos de idade, ou alguém que também tem algum problema hepático, algum problema renal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ela também vai estar ajudando na melhoria de tratamentos do sistema gastrointestinal. Por exemplo, quem tem gastrite, é um chá interessante da gente colocar também. E uma indicação é você fazer ela em forma de, como que eu posso dizer? Intercalada. Você não vai usar ela por muito tempo seguido. Você usa 7 dias, aí espera mais um tempo, né? Um mês, 2 meses, aí pode usar mais 7 dias. Então, você evita o uso contínuo dela, tá bom? Já o Oracle Nobis, você já não tem essa limitação, né? Essa erva igual a salsa, coentro, você não precisa, porque elas não são tóxicas, tá? Então, a erva de Santa Maria é excelente, mas ela pode ter um potencial tóxico para algumas pessoas. Então, a gente tem que estar fazendo esse circuito, na verdade, com o uso dela, tá? Pode falar. Ela também é anti-inflamatória. Então, por exemplo, dor no ciático, a pessoa que sente também dor na vertebral, joelho, ela vai ajudar também nessa questão. As frutas secas, né? Sim. Os alimentos secos, na verdade. Então, os alimentos secos aqui, ele deve ter mencionado o quê? Uma aveia. Quando o mentor passou, aberto, né? Ele só passou alimentos secos e frutas cítricas. Então, acredito que seja. Eu lembro que na época eu via muito ali a cor do amarelo. Eu lembro que eu ainda memorizei. Sabe quando a gente comprava panetone? Não tinha aquelas frutinhas assim? Ainda memorizei aquelas frutinhas, né? Entendi. As frutinhas secas, né? Sim. Desidratadas. Isso. Então, Isso, acredito que seja, porque quando ele passou alimentos secos, imagino desidratados. Frutas cítricas, eu imagino desidratados, né? Então tá. Esses alimentos secos, e pegando a questão frutas cítricas, alimentos secos. Aí eu já vou pegar para um lado de um alimento e como tá indo nessa linha dos antioxidantes, eu já vou então associar aqui que ele quis dizer os berries, por exemplo. Vamos dizer assim, berries são goji berry, cranberry, né? Que são aquelas frutinhas, né, desidratadas, que tem um potencial antioxidante incrível, porque elas têm uma concentração muito grande de antioxidantes, tá? O cranberry, por exemplo, ele vai ajudar demais as mulheres, por exemplo, que têm muita TPM, muitos sintomas da TPM, ajuda muito a diminuir esses sintomas.
Outra questão em relação à candidíase frequente, vai ajudar também na saúde ginecológica, tá? E é um protetor cardíaco, né? Ele vai ajudar no nosso cognitivo também, justamente por esse potencial muito grande antioxidante, melhorando a imunidade, a circulação. Então, eu acredito que ele possa ter pego essa parte, porque são frutas cítricas, né, que são desidratadas. Tem o damasco também, que a gente encontra também mais comumente, que a gente pode colocar na rotina. Seria muito interessante se eu tivesse pensado, teria colocado até no plano alimentar isso. Mas, por exemplo, naquela refeição entre o café da manhã e o almoço, né? Aquela refeição intermediária, ali você pode comer uma banana com nozes, um damasco e os nozes, né? Ou a banana e o damasco. Então, a gente consegue estar conciliando esses alimentos nesse plano alimentar aí. Ficou bem assim, variado, né? As proteínas nessa sugestão do mentor foi mais as proteínas vegetais, né? Não tivemos aqui a sugestão de proteína animal. Mas, por isso que deve ter o consumo variado de todos esses alimentos, tá? Mas, por exemplo, o grão de bico, dá pra gente fazer aquele hamburguinho Sim. como uma carne vegetal, né? Que a gente poderia estar utilizando também. E eu acredito que tenha sido isso. Aí aqui eles estão perguntando sobre a ameixa seca, né? E a uva E passas. uva Pode ser passas. também. Isso também pode estar sendo essa sugestão de alimentos secos que a gente pode colocar assim na nossa rotina. Eu falei mais dos berries porque eles são mais ricos em antioxidantes, né? Então eles têm um potencial mais anti-inflamatório do que a uva passas e a ameixa. Mas, por exemplo, a ameixa já vai ser interessante porque ela vai ajudar também no funcionamento intestinal, que se a gente tiver um intestino mais adequado, a gente já vai ter uma repercussão positiva no nosso organismo como um todo, né? E as berries também, elas têm menos, não é calorias, mas elas têm menos índice glicêmico, que é a velocidade que a glicose aumenta na nossa corrente sanguínea. Então, a uva passas, por exemplo, quem é diabético, a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ela pode, né, dar esse pico de glicemia. Então, as berries já não vão ter esse problema, tá? Então, é por isso que eu dei a sugestão delas, mas daria pra gente colocar, assim, a uva passas, a ameixa seca também, dá para poder colocar. A ervilha, que está perguntando se pode ser a enlatada. Gente, não é o indicado. O ideal seria realmente a ervilha fresca, tá bom? Ou a ervilha em grão, que você pode fazer uma sopa à noite para poder estar utilizando, né? Ou fazer como se fosse o feijão mesmo, para você comer junto com os demais alimentos, né? E também pode fazer uma saladinha com a ervilha, né? Daquela grão, no pacotinho mesmo, que tem o grão. E tem ela que você consegue comprar ela in natura, né? A fresca, in natura, que também é super interessante a gente colocar ela. Por que não enlatado? Passa pelo processo de industrialização, tem os aditivos alimentares que são prejudiciais ao nosso organismo. E por ser enlatado, né? Precisa de uma quantidade maior de sódio. Então, você acaba tendo ali alguns aditivos, alguns até nutrientes, né, igual o sódio, que não é interessante dessa forma. A gente precisa do sódio sim, mas a gente já consegue obter através dos outros alimentos, porque todo alimento vai ter uma quantidadezinha ali de sódio natural, não aditivo, né? Sim. Sempre que eu vou comprar, quando eu não acho ela in natura, eu pego pacotinhos congelados, a primeira coisa que eu vejo, questões de validade, de calorias, questões, quando é algo calórico, no caso. Mas no caso eu vejo muito sódio. A ervilha mesmo, eu pego ela congelada, é zero sódio. Eu sei que vai ter um pouquinho, mas eu acredito que seja o que não faça mal. Mas é zero sódio. Aí tem umas que é sódio altíssimo. Não, Não, altíssimo. essa não. E Você pode outra deixar, coisa, quando for comprar alimentos, né? Porque a gente fala assim, descasque mais, desembale menos.
Mas não é porque Exatamente. ele passou por um processo de industrialização que ele também vai ser 100% ruim. Porque é só a gente olhar os ingredientes. Aquele determinado alimento, se você vai lá comprar a ervilha, o que tem ali, tem que ter ali como ingrediente? Ervilha. Se tá ervilha, acidulante, conservante, não, aquele monte de coisa, aquilo ali, aquele a mais que é o prejudicial. Agora, tem várias marcas que conseguem colocar somente Sim. o alimento principal, aquilo que o consumidor está procurando, né? Aí não tem problema você estar utilizando algo que você desembalou, né? Porque ali, de fato, só tem aquele produto, só aquele alimento. Aí vai ter o sódio? Sim, mas aí é o sódio natural daquele alimento, porque só tem ele como ingrediente, né? Igual o suco de uva, por exemplo. Na hora que você vai escolher um suco de uva, você olha lá a marca. Qual tem só uva ou tem mais coisas? Uma pasta, vamos dizer, uma pasta de aqui, no caso, não colocou de castanha, né? Não colocou castanhas, mas as castanhas vão ficar ali naquele mesmo grupo das nozes, tá? Então, uma pasta de castanha tem que ter só castanha. Se tem mais outras coisas, né, aditivos, adoçantes, aí a gente já evita esse tipo de alimento. Sim. Aqui no Brasil, deveria ser um pouquinho mais selecionado, né? Quando as pessoas compram, por exemplo, a aveia sempre está lá, pode conter trigo, porque eles não fazem, não é um lugar específico só para aveia. Sempre Exato. mistura trigo, onde faz o trigo, onde embala trigo. Então, ali, a pessoa está comendo trigo também, né? É, Igual, por exemplo, aqui, como falou tudo tendo cores, né? Por exemplo, às vezes um alimento que não produz, por exemplo, um selênio. Eu tenho um vermelho ali, por exemplo, um tomate, não produz selênio. Sozinho ele não vai produzir, mas a pessoa que planta, ela não coloca, ela não aduba, ela não traz esse alimento para a terra está fraca. Tem o consumo do alimento, mas não tem essa nutrição que contém nos livros, dizendo que tem isso no alimento, mas às vezes lá você vai ver o consumo, de onde tirou, não estava preparado para aquela plantação. E aí o Brasil não tem tá. muito disso, é muito veneno, é muito, né? Então a gente tem que ficar de olho. O mentor sempre fala, é bom a gente ter uma hortinha em casa. Seria bom todo mundo ter Exatamente. uma hortinha em casa, todo mundo cuidar, sem veneno, tudo mais orgânico, né? Seria Aqui muito o que mais a gente saudável. consegue plantar, a gente planta. Eu tenho muita coisa aqui, porque eu moro no interior, então a casa tem quintal, aqui na frente tem um pé de abacate, tem os temperinhos ali plantados. A gente Que tem, né? lindo, Igual minha mãe muito mora na lindo. roça, então tem o que a gente consegue, banana aqui no lado aqui a gente planta também. Então, para poder ter esses alimentos de uma forma mais natural. O que a gente conseguir fazer é uma hortinha. Igual quem mora em apartamento, não tem como, É, mas você às vezes complicado, tem sim. um espaçozinho ali que pega luz, que você pode comprar uma jardineirinha, né? E plantar pelo menos os seus temperos, que aí você já coloca uma salsa, que às vezes você teria que sair da sua casa para poder ir lá comprar salsa. Aí você já desiste de comprar salsa, porque você tem esse trabalho de ter que ir lá na feira ou no mercado e comprar, ou você compra uma quantidade que você usa uma parte e a outra parte estraga, então você desanima de comprar. Então, coisinhas que dá para a gente fazer em casa é interessante também. E essa questão dos alimentos não terem mais a mesma composição que antigamente tinha, é justamente por isso, eles não estão dando tempo para a terra. Já colhe, já planta por cima ali, então acaba que o magnésio, por exemplo, diminuiu demais. Os alimentos estão muito pobres em magnésio. Mesmo alimentos que são ricos em magnésio, eles estão pobres, porque eles não dão descanso para a terra. Não dão descanso para a terra. E os alimentos estão com mais agrotóxicos. Então, uma outra coisa que é bem interessante da gente prestar atenção para a gente consumir um alimento mais nutritivo é você comprar alimentos que são da safra. Porque quando ele é da safra, é mais provável, né, a concentração dos nutrientes que ele é rico vai estar numa quantidade melhor. Agora, quando é fora da safra, é tipo uma produção forçada. Então, eles acabam tendo uma quantidade menor de nutrientes, tá bom? Então, é Sim. sempre a gente dar preferência para as verduras, para os legumes, para as frutas que são da safra. Berinjela, gente, que eu esqueci de falar também. É muito bom a berinjela para diminuição também do colesterol, tá? É rica em fibras.
Então, é muito interessante a gente colocar a berinjela também. E outro benefício dela é, por exemplo, quem tem uma tendência a ter um descontrole da glicose, né? Já está utilizando ela. Ela também faz o controle da glicemia. Tem pessoas que usam a água da berinjela, deixa a berinjela de molho. E uma coisa muito interessante da gente fazer, igual aqui, os sucos naturais eu também não falei, a água saborizada. É muito legal, porque quem tem resistência, por exemplo, da água em si, se fizer água saborizada, você já quebra um pouco aquela, é muito sem graça a água, não gosto de beber água, porque eu acho muito sem graça. Então você coloca ali a rodela de limão, né, que também está liberado. Pode colocar ali salsa, pode colocar berinjela, pode colocar aqui, foi qual outra? O ora pro nobis também pode estar colocando, porque aí você deixa ele dormir, né, da noite pro dia, e depois você vai tomando ao longo do dia, porque aí ali você também passa a funcionalidade desses alimentos, tá? Água de abacaxi pode também, você coloca as rodelas de frutas variadas, você pode colocar ali e deixar de molho, que vai passar essas funcionalidades. Em relação, gente, a sucos naturais, é muito interessante, sim, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o cuidado que eu digo, assim, na escolha de qual fruta vai fazer o suco. Hortelã também, a Terezinha tá falando. Ótimo, hortelã é maravilhoso para você colocar na água saborizada. O suco natural, eu só peço para poder observar em relação à fruta que você vai escolher, por conta da carga e índice glicêmico dela. Por quê? Quando a gente vai fazer o suco, a gente acaba tirando boa parte das fibras. Então, o índice glicêmico desse suco fica alto. Então, aumenta muito rápido a glicose no nosso sangue, o açúcar no nosso sangue, né? Então, eu sugiro sempre para os meus pacientes que vão estar tomando suco, dar preferência para sucos que têm baixo carboidrato. Por exemplo, suco de limão, suco de maracujá, de acerola, de morango, porque não tem muito carboidrato. Agora, por exemplo, suco de laranja. Você não usa só uma laranja para fazer o suco de laranja, né? Você usa várias laranjas. E acaba que você tira bastante a fibra dela. Então, ela pode, para quem tem... Nesse caso, pode colocar, por exemplo, maçã para completar o estado da fibra e não fermentar o estômago? No caso, a pessoa, eu quero tomar um suco de laranja, eu amo laranja, eu posso estar colocando fibra para não deixar essa fermentação acontecer? Pode. E outra sugestão é não coar. Porque o problema maior é também coar, né? Que aí você bate ali a fibra, então você já quebra a fibra e você ainda coa. Aí fica só praticamente a frutose, né? O açúcar da fruta ali. Claro que vai ter os compostos antioxidantes dela também, com certeza. Mas aí, em contrapartida, por exemplo, quem é um diabético, não pode. Porque já vai ter um índice glicêmico muito alto. Meu pai, ele comeu acho que 6 mangas, a glicemia, o diabetes dele subiu lá em cima, ele passou mal, só chupando 6 mangas. Exatamente. Manga também é outra fruta que em suco também não pode, e quem é diabético tem que tomar cuidado na quantidade, porque ela tem o quê? Um alto índice. Índice é a velocidade. Índice glicêmico é a velocidade que sobe o açúcar na corrente sanguínea. E a carga é a concentração de açúcar que aquela fruta tem. Então, essas duas têm uma carga e um índice glicêmico alto. Então, para quem é diabético, é muito perigoso, né? Para quem é diabético ou pré-diabético, é perigoso porque vai ter o quê? Com tudo vai aumentar a glicemia. Então, vai ter aquele pico, vai vir o mal-estar, né? E até, dependendo da quantidade que eleva essa glicemia, a pessoa pode até entrar em coma, né? Ter um desmaio, entrar em coma também. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Sim. Falei de todos. Alguma dúvida? Sim, não, acho que aqui falou de todos. Foram, acho que todos mesmo. Eu anotei aqui, eu vi o pessoal perguntando, falando, né? Kombucha, né? Você pode estar aderindo, né? Na minha opinião, sim. Agora Também. vamos ouvir aqui a nossa
querida Pode, Luísa? Pode. sim. Kombucha também é uma outra bebida probiótica natural que pode estar sendo utilizada, tá? Sem problema nenhum. Só É muito bom. observar um pouquinho, porque ela tem um pouquinho mais de teor alcoólico, né? Sim, sim, sim. Então, o problema da kombucha é esse. Então, a gente tem que observar um pouquinho isso. Até mesmo a água do kefir, tá, o Harik? A água do kefir, por conta da adição do açúcar, né, que tem que colocar, ela pode fermentar e pode produzir um pouquinho de álcool. Não é um álcool suficiente para poder embriagar a pessoa, nem nada. Mas tem medicamentos que você não pode usar, tem pessoas que têm tratamento que não pode ter nenhum contato com nenhuma quantidade de álcool. Então, é só para ter essa observação, tá? Sim, sim. Por exemplo, eu vi aqui pessoal perguntando sobre adoçante. Pode, no caso, substituir pela Iacon? Sabe aquela... pode? Pode. Né? Pode sim. Porque adoçante, querendo ou não, às vezes faz mal, né? Então, Faz. substituindo aí, porque a Iacon, ela acaba adoçando, né, um suco. Acaba. Então, pode estar substituindo. Sabe o que também que dá para você fazer para adoçar? Você comprar a erva de stevia. Que a erva de stevia, aí você coloca um pouquinho na hora que você for fazer a infusão, por exemplo, do café ou do chá. Do café não, que aqui nesse caso não vai estar usando o café. Mas do chá, você coloca uma colherinha mesmo pequenininha da erva de stevia, que aí ela também passa o docinho dela. Não é o adoçante em si, né? É só a erva. Eu mesmo, suco, tudo que seja assim ligado a natural, eu não gosto de adoçar. Gosto a laranja ou é limão, gosto do jeitinho que é ali mesmo. É azedo, mas é daquele jeito que eu gosto. Outra pergunta que eu vi aqui. Sim. Não, só para poder complementar esse seu hábito, é muito importante a gente... Quem tem hábito, por exemplo, do açúcar, vai diminuindo o açúcar. Não precisa ser de um dia para a noite você parar totalmente. Diminui, porque o paladar da gente vai adaptando. A mesma coisa o adoçante. Então, você vai diminuindo até o ponto que você vai ver que já não vai fazer muita diferença. Aí você consegue zerar. Porque a gente tem que treinar o nosso paladar pro cítrico, né? Pro azedo. Então, por exemplo, mas eu sou louca, viciada em açúcar. Não vou conseguir ficar um mês sem açúcar ou sem consumir o açúcar, porque eu sou viciada. Vai aos pouquinhos treinando o seu paladar pro azedo e pro cítrico, que aí automaticamente você vai sentindo menos necessidade de estar adoçando os alimentos, tá bom? Sim, sim, sim. Eu tinha anotado aqui também, perguntaram sobre a questão de chás, tá falando sobre chás. Chá de hibisco. O chá de hibisco poderia também, e não tem cafeína. Eu lembro que alguém tinha perguntado sobre couve, tá? A orientação do mentor são folhas verdes. Então, o couve, ele adentra também aí. Tá? Deixa eu ver o que mais tinha aqui, que eu anotei. Não, acho que foi isso só mesmo. Água de coco enlatado, que estão perguntando. Água de coco é muito bom também, pode né? Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Enlatados aqui, eu só tinha anotado, mas você falou aquela hora, né? Que alguém havia perguntado sobre a questão de enlatado. Não, fujam do que é enlatado, né? É orgânico, mais natural. É in natura, mas você mesmo falou isso aquela hora. Isso. Acho que era só o que eu tinha anotado. Deixa eu... Vendo aí. Anis estrelado pode também, que aqui estão perguntando. E outra coisa, está falando aqui, suco, quando congela, perde muitas propriedades. Tudo que a gente faz, todo manipular que a gente faz, vai fazer oxidar, então vai fazer ter uma perda, né? O passar a faca, você já tem uma perda ali. Então, não é uma coisa que justifique você não tomar porque perdeu. Porque a gente tem que analisar o quê? É melhor você estar consumindo, mesmo que um pouco menos, do que não consumir, né? Então, às vezes acontece igual o suco detox. Tem paciente que não tem tempo, não dá mesmo tempo de fazer o suco detox de manhã. Pode fazer no dia anterior? Pode fazer no dia anterior. Vai ser menos um pouco do que se fizer na mesma hora? Vai. Mas vamos dizer assim que perca, gente, não é mais de 15, 20% das propriedades, tá bom? Então, aqueles 80% ali você vai estar ingerindo. Outra coisa é congelar verdura, legume,
que às vezes a gente mora sozinho, ou às vezes a gente tem um horário de almoço apertado, aí deixa de fazer por falta de tempo. Se você fizer e congelar, ou pelo menos picar e congelar para só refogar na hora de fazer, já vai ajudar muito. Vai perder um pouquinho? Vai, mas tipo 5, 10%. Mas é melhor você conseguir fazer e consumir aquele restante, né? Do que você não consumir nada, porque se eu fizer antecipado, vai perder 10%. Então, é sempre interessante a gente procurar também alternativas, tá? Deixar algum alimento pronto, algum alimento de SOS congelado, né? Bom, uma verdura congelada, então você já pode deixar tudo ali certinho para poder não te atrapalhar a comer saudável por conta dos afazeres. Sim. O mentor está falando aqui que quando citou sobre a questão do nozes, é isso? Nozes. Quando citou a questão do nozes, as pessoas queriam saber a questão de maca peruana, se também é bom para fertilidade, o mentor está falando. Sim. Olha, a amarela, sim, a vermelha para a mulher, a preta para o homem, mas é bom. Então, a maca peruana é bom. O meu ponto, o ponto de vista aqui com o mentor. Agora vamos ouvir também aqui a nossa nutricionista, né? Sim, a maca peruana é excelente para fertilidade, para aumentar a libido, né? Então, mulheres que às vezes estão nesse desequilíbrio hormonal, que reclama que não tem força de vontade, não tem libido, tá muito desanimada, a maca peruana vai auxiliar nisso, tá? E também a saúde da mulher como um todo, né? Ela vai ajudar também na questão do emagrecimento, então diminuição de percentual de gordura. E por aumentar a disposição, você consegue ir melhor numa academia, então você melhora também seu perfil de massa muscular. A maca peruana é excelente, tá? Podem fazer uso. Tá. Esse foi um assunto que nós fugimos da nossa live, tá? Nós vamos marcar um dia, fazer mais assuntos, falar mais sobre nutrição, né? O que você acha, né? Sim, então, sim. vamos voltar para o nosso se tema. gostar, vão fazer. Se você, olha, depois eu quero que todo mundo fala se gostou da... Ó, eu vou ver coraçãozinho aqui, se tiver coraçãozinho porque estão gostando da live, tá? Depois vai comentar se gostaram da live. Se gostou, a gente vai voltar com mais live sobre nutrição também, tá? Mas vamos então voltar agora no nosso tema, né? Que é esse alimento para o corpo físico e espiritual. Vamos continuando então. Tem mais algo para falar sobre essa questão? Você quer partir agora para o seu... Como é que eu falo? Que você fez? Esqueci agora. Isso, o cardápio. Então, gente, cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo, né? Então, a gente tem que ter esse autocuidado. Às vezes a gente deixa para depois, porque tem muitas coisas na frente, porque tem trabalho. Eu vejo muito no consultório pessoas que querem abraçar o mundo e não conseguem dar conta e prejudica, e o reflexo vem todo no corpo. A pessoa vive adoecida, vive com a cabeça ruim, não tem tempo para poder fazer uma oração, porque você não consegue assimilar nada. E a alimentação, ela está totalmente ligada à nossa saúde, não só física, mas emocional, né? Espiritual também, porque os alimentos, eles carregam energia. Então, a gente precisa procurar bons alimentos, alimentos mais naturais, o que vem da natureza, a gente tem uma garantia maior, né? Que é do bem, que é saudável, que é bom para o nosso organismo. Então, assim, o que eu deixo aqui de dica é você buscar melhorar a cada dia. Um pouquinho que você melhorar é melhor do que você não ter se movido, não ter buscado algo melhor. Uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes. Mas eu não gosto de abrir mão do meu final de semana, que eu vou comer em tal lugar, que eu gosto de comer tal coisa, é uma rotina da minha família, então eu não quero porque eu não vou poder comer determinada coisa. Não, não é isso. Então pensa assim, comigo, se eu tô com uma alimentação negativa, todo dia negativo, comendo mal, e ainda chego no final de semana, naquele determinado momento, e ainda como mal. O resultado vai ser o quê? Negativo. Não tem como a gente tirar algo positivo dali, né? Agora você tá com uma alimentação buscando algo melhor durante toda a sua semana, seus dias, né, suas refeições, positivo. Teve o seu momento negativo, sua baixa ali,
que ainda vai ser o resultado? Positivo. Então, é uma questão da gente ter uma rotina saudável, porque o esporádico não define a gente. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa deixa de dar o primeiro passo por medo de achar que ela não vai poder comer alguma coisa fora daquilo que foi combinado. E não, a gente pode tudo, desde que esteja em equilíbrio, desde que esteja no momento, né? Então, agora o momento é pedir que, por exemplo, faça o esforço de ficar um mês sem leite. Vamos fazer, porque é um benefício, é um alimento. Só falando um pouquinho, acho que justificando um pouco o pedido de ficar um mês sem o leite, é um alimento que foi feito para bezerro, vamos dizer assim. O leite, ele é para o bezerro. Então, ele é para a anatomia, né, para o sistema digestivo do bezerro. Então, as proteínas do leite de vaca, por exemplo, né, é uma proteína maior. É diferente do leite humano, que já é proteínas menores, adequadas, né, para o nosso organismo, para o bebê. Então, quando essa proteína grande chega no nosso organismo, ela acaba provocando uma resposta imunológica para poder conter aquele fator ali que não é muito adequado para o nosso organismo. Então, ele é um alimento com potencial alergênico. Por isso tem muita gente que tem intolerância, por isso tem muita gente que tem alergia, né? Porque é uma proteína grande para o nosso organismo. Então, quando você restringe por um período o leite, você acaba diminuindo essa sua resposta inflamatória para o seu organismo, tá? Para a saúde intestinal, às vezes é ruim o leite. Eu tenho pacientes que às vezes não conseguem, por exemplo, tá sempre reclamando que está tendo diarreia ou prisão de ventre, ou sente aquele estufamento abdominal, e é só você tirar o leite, já melhora essa questão desses sintomas. E outro, tem pessoas que não conseguem emagrecer, faz restrição e não consegue ter aquele resultado todo que gostaria, mas por quê? Tem uma certa resistência. Então, às vezes, não tem um sintoma imediato, mas o organismo ele já não está muito adequado para ele, então ele responde o quê? Criando radicais livres, criando mais inflamação, que vai atrapalhar processos metabólicos, processos hormonais, que vai refletir no nosso corpo, na nossa saúde. Então, testem, fazem esse teste aí, tá? O leite é bom a gente evitar mesmo, tá? Eu sempre peço para poder restringir. Gente, eu já fui uma bezerra. Eu já fui uma bezerra, que eu queria... Era leite e comprar caixas de leite para eu tomar. E era de caixinha ainda. Então, aqui em casa, a gente não tem mais o hábito do leite em si. É muito difícil. Não que a gente não tome, mas é muito raro. Às vezes vai comer alguma coisa e pede para poder tomar um leite com café, vamos dizer. Mas a gente tenta evitar o máximo e já tirou do hábito. Não foi fácil no início, mas depois eu não sinto mais falta. Mas aí eu já incluo, por exemplo, o iogurte. Porque o queijo a gente acaba consumindo. Porque ele vai ser do leite? Vai ser do leite. Mas por ele ter passado por um processo de fermentação, você tem já uma melhoria ali. Aí você já tem um lactobacillus, aí você já tem uma proteína mais quebradinha. Então, acaba que faz menos mal do que o leite íntegro ali, tá bom? Mas nesse caso aqui da restrição, seria de todos, né, o Harry? Que seria até mesmo dos derivados. Sim. Eu fiquei sem tomar leite há um mês e pouco. Quando eu tomava, assim, não é tomar leite, eu não sou de tomar leite, já fui um bezerro também, né? Eu consumia muito leite. Meu pai tinha sítio, tinha vacas, então eu ia com ele tirar leite, né? Quer dizer, eu ia atrás lá com a canequinha tomar leite de curral, né? Então eu cresci tomando leite. Mas assim, hoje, nessa nova consciência que eu tenho, né? Enfim, parei um mês e pouco, assim, ó, sem nada mesmo ligado a leite. Eu acordava direto. Isso durante 1 ano, 2 anos, com o nariz assim entupido. Eu acordava e falei, não, é alguma coisa, é energia, ou é umidade, enfim, alguma coisa aqui na casa. Tirei o leite, eu acordo sem o nariz estar entupido. Eu acordo assim, ó, normal. Eu acordava às vezes com... Sabe que quando fica um negócio, igual a pessoa com fuma, não fica aquelas coisas, fica assim?
Eu acordava às vezes assim, mas meu nariz entupido, e ficava o tempo todo com aquele nariz entupido. Hoje, nesse período de um mês e pouco sem leite, não tem mais nariz entupido, não tem mais nada, nada, tudo normal. Foi maravilhoso. Agora, esses dias eu peguei, quebrei um pouquinho, quando peguei uma pizza, tinha queijo, acordei no outro dia com o nariz entupido, a garganta já estava meio ruim novamente. Eu falei, olha só. Aí eu fiz teste de novo. Limpou, ok, acabou, acordei normal. Passou acho que uma semana, eu comprei, foi um chocolate, ao leite, comi, De nariz acordei de novo, novo. entupido. Falei, É, olha só o que o leite faz, né? tá ligado ao respiratório, tá? É, Sim. mas total. Por exemplo, criança que tem muito episódio de bronquite, restringe o leite para você ver. Só restringir o leite, os derivados. Você já logo vê uma diminuição desses episódios, né? Dessas crises de bronquite, de sinusite, as ites, né? Respiratórias, você já logo percebe essa diminuição. Pode ver que seja não só as crianças, né? Todo mundo. Você já sentiu Sim, também sim, essa sim, diferença, mas o leite sim. ele tem esse potencial alergênico mesmo. Sim, se eu não me engano, eu não sei, eu posso estar falando bobagem aqui, mas se eu não me engano, acho que são japoneses. Geralmente na cultura deles que não entram muito leite, né? Eles falam que sente até o odor na pele. Então, assim, o leite, é exatamente como você falou, ele é da vaca, é para o bezerrinho. Depois você não vê mais vaca mamando, você não vê boi mamando, né? Você não vê eles bebendo Só a leite. Eles gente. são mesmo fortes, Só a exatamente, eles gente são mesmo. muito fortes. É só a gente, só um ser humano que continua bebendo leite. Uhum. Não Agora, só precisa pegando esse gancho e beber. mudando um pouquinho o assunto do leite, você falou de japonês, o própolis. Eu lembro que num congresso que eu fui, o professor lá falou que ele tinha ido ao Japão e ele ficou assim, maravilhado, porque lá no Japão você dá um própolis, vem numa caixa, todo lindo, como se fosse uma joia. Que lá o própolis é caríssimo. Tipo assim, seria como se fosse uns 200, 500, dependendo do tipo e do teor, né? Do volume, do peso, volume dele. Ele é bem mais caro, muito, muito mais caro. E aqui a gente consegue, tipo, R$ 10, R$ 15, você consegue um própolis super baratinho. E a gente não dá valor. E lá os japoneses, eles assim, eles presenteiam, como se eles estivessem dando um relógio para a pessoa, é o própolis. Incrível, né? Sim, sim. Temos que dar valor, tá, aos benefícios que nós temos aqui e com pequenos valores. Então devemos dar mais valor ainda. Exatamente. Aqui, ó, tem a doutora Fernanda também, ó. Fernanda E, Amélia. olha, O leite é eu um ia dos falar dela alimentos mais agora aqui, ó. inflamatórios e afeta o sistema Sim. todos os sistemas do nosso corpo. E é isso mesmo, tá? Ah, tá. Vamos fazer do cardápio aqui, mostrar. Vamos, Será que eu vou vamos conseguir mostrar o cardápio aqui, gente? pode fazer seu teste aí. Pode. Não tô conseguindo, não. Acho que é porque a live é compartilhada. Tem algo com o Hum, qual eu posso estar fazendo aqui que contribui também ou não? Deixa eu te enviar para eu ver se vai aparecer. Eu acho que eu vou desaparecer um pouquinho aqui. Peraí, só um minutinho. Ou, se caso, Luiz, você quiser estar falando, então, né, nós aqui vamos estar anotando e você pode deixar disponível, então, no seu perfil, né, para que todos vão lá, conheçam, segue também, né, a Luiz, os perfis dela aqui, ó. Nós temos aqui embaixo, ó, Partiu A2, né, e Nutri Low Piteres, né? Então, se caso você quiser só falar e deixar disponível aí no seu perfil, pode ser também. Eu acho que eu não vou conseguir enviar. Ó, faz assim então. Se você quer falar e falando eles, e aí no caso você pode estar disponibilizando o seu perfil. Aí nós todos aqui, ó, vamos estar indo lá, está vendo, seguindo também, né? Vai estar aí no seu perfil. Pode ser? Pode ser. Pode ser então. Então, ó, a Luísa vai estar disponibilizando, tá?
o cardápio no IG dela. Aí você escolhe se você vai querer colocar nos dois ou no Nutri Low Vou colocar nos Piteres, né? dois, que aí fica... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nos stories e vou Certo, colocar um destaque, tá? certo. Ó, ótimo, Aí ótimo. vai ficar sempre, tá bom? Tá, então, ó, Aí eu... todos, ó, o perfil. Isso, o perfil dela tá aqui embaixo, ó. Anotem aí, ó, Partiu A2 e Nutri Low Piteres. Ela vai estar, então, disponibilizando, né? Não vou repetir, porque ela já falou. Nos stories dela vai colocar um Vou destaque, colocar tá? Isso daí é um maravilhoso. destaque, que aí vocês Segue entram ela lá. lá. Isso, eu quero ver vocês seguindo lá. Eu vou lá, eu vou falar, vamos ver quem está aqui acompanhando nutrição, sabendo certinho sobre alimentos, saúde do corpo físico. Eu vou acompanhar, hein? Eu vou lá depois ver. Ai, vamos fazer um print? Vamos. Como é que eu dou print aqui? Tá, dá um Dá um print e me manda. Pronto, print aqui. peraí. Acho que agora eu sei aqui, peraí. Opa, acho que não foi. Consegui aqui. Acho que agora, não sei se deu certo, mas eu tentei. Bom. Ó, a Então tá. Débora já falou, já estou seguindo. Opa! Ó, a Nature já fez um print. Manda depois o print. Eu Manda vou o print. disponibilizar nos stories de vocês. Vamos fazer o seguinte: coloca nos stories de vocês. Marquem aqui, ó, a Partiu, a Nutri, marca o Rário também, que nós vamos lá. Vamos curtir os stories de vocês. Ótimo, Vamos lá, fica vamos postar. maravilhoso. Eu já amei, já amei Isso essa aí. ideia, universo. E se precisarem também, eu vou disponibilizar o cardápio. Se precisarem também de uma consulta individual, a gente faz também. Faça um valor também diferenciado para quem estava aqui na live, né? Quem é seguidor do Harik, para a gente Só chegar lá e colocar falar, isso ó, daí em acompanhei a prática. live. Isso, acompanhei a live. Eu estava assistindo a live, sou seguidora, ou seguidor do Harik. A Luiz vai fazer um precinho super legal para você. Isso aí, vai ter um desconto especial para quem for do Harik. E o importante é isso, tá, gente? A gente saber direitinho o que a gente tem que comer, melhorar a qualidade da nossa alimentação, para poder a gente conseguir ter muito, muito resultado positivo na nossa saúde, porque nada mais importante do que a saúde, o resto a gente corre atrás, né? Sim, sim. Então, tá? Tá, tá, ok. Você Pode. quer dar uma passada em cima do cardápio ou você já quer só disponibilizar o cardápio? Vamos passar do cardápio. Gente, eu sempre peço para poder dividir durante o dia, tá bom? Várias refeições, porque a gente acaba dividindo os nutrientes, né? A gente dá mais... facilita mais o nosso organismo a estar absorvendo esses nutrientes do que quando a gente concentra tudo de uma vez só. E outra coisa, igual quando a gente está se movimentando, né? Se a gente está se movimentando, a gente está gastando, a gente está utilizando, a gente está desenvolvendo. Então, a mesma coisa é o nosso organismo. Se você está periodicamente colocando ali o alimento, os nutrientes, ele vai fazendo esse trabalho de forma adequada. Então, vamos começar o nosso cardápio, o nosso dia, com a geleia de real, tá? Então, como eu falei, a geleia real, vou falar a quantidade porque é basicamente isso mesmo. A pontinha da faca, uma pontinha, né, de uma colherzinha de café debaixo da língua, tá? Super sublingual. Espera, deixa aí ir absorvendo, né? Depois, eu indiquei no plano alimentar a gente fazer o shot. Então, nesse shot, a gente vai colocar água. Então, ali, mais ou menos, umas 100 ml de água, meio limão espremido, suco, né, dele, de meio limão. Você pode colocar ali a pontinha da colherzinha também de cúrcuma e o própolis, tá? Aí o própolis, a quantidade vai variar, mas você pode colocar ali uma quantidade mínima de 10 gotinhas, tá? Que aí já é mais certo. Aí depois vai ter pessoas que a gente pode colocar mais, tem pessoas que não. Então a gente isso daí já é mais individualizado. Depois, eu coloquei no café da manhã a banana da terra cozida. Você pode colocar, acrescentar aí uma canela, eu acredito que possa, né? Pode. Canela faz bem. Então tá. E é natural, sim. Então a canela pode estar utilizando
o chá, tá? Então, você vai escolher uma daquelas opções do chá sem cafeína. Ou você também pode estar incluindo nesse fazendo esse café da manhã, se puder, os ovos, que eu fiquei em dúvida de te perguntar se os ovos poderia colocar. Pode, pode. Porque ali contém o branco e contém o amarelo. Isso. Então, os ovos, você poderia fazer ovos mexidos, aí já poderia colocar a hora para o nobis, picadinho ali, né? Aí tomar o chá também. No meio da manhã, você faria uma refeição intermediária com uma banana e a nozes. Ou, por exemplo, a banana e uma fruta seca, por exemplo, cranberry, tá? Ou damasco, tá? Você poderia estar utilizando nesse intervalo. O almoço, a gente já vai colocar a salada. Você pode colocar ali o espinafre, né? Uma saladinha de espinafre. O repolho picadinho, roxo, pode ser ele cru ou pode ser refogado. Mas vamos pensar numa salada crua. Aí a gente já coloca ali o repolho picadinho, as folhinhas de espinafre, tá? Você pode aqui nesse meio também, se quiser cozinhar, por exemplo, a ervilha pode estar colocando, ou milho. De manhã também poderia colocar o cuscuz, tá? De milho. Ou milho cozido. Daria para poder estar colocando também de manhã no lugar da banana, por exemplo, ou dos ovos, tá? A salsa, você pode colocar nessa saladona também, tá? Aí você vai fazer o uso do arroz, tá? Então, arroz, o feijão, que aí você já vai estar colocando a porção de carboidrato e fibras, e as leguminosas, né? Que já vai ter mais proteína. Eu coloquei a sugestão também da carne de grão de bico, como a gente está pedindo para poder, aqui no caso está sendo solicitado não ter a carne nem a branca, nem a vermelha, evitar, né? Aí eu coloquei a sugestão do grão de bico. E beterraba cozida, ou raladinha, que aí ela já vai ser a opção dos vegetais B, porque a gente divide, quando a gente vai montar o plano alimentar, Harik, em vegetais A e vegetais B. Por quê? Os vegetais A são aqueles de consumo mais livre, em termos, por exemplo, de calorias, né? Que praticamente a quantidade de caloria é insignificante. Aí é só você tomar cuidado, igual se for colocar um azeite, aí já tem que tomar mais cuidado na quantidade, porque vai ter mais calorias. Mas, sim, por exemplo, as folhas de um modo geral, o repolho, a berinjela, esses você já poderia comer com uma quantidade mais liberada, mais livre, né? Agora, por exemplo, a beterraba, você já tem que controlar a quantidade, porque a beterraba ela já vai ter uma quantidade de carboidrato maior. Isso, e tem muito ferro também. E muito ferro também. Então, aí você já vai ter uma moderada, tá bom? Aí o Rodrigo colocou beterraba e cenoura ralada. Nossa, fica muito bom, tá? Muito bom. E a cenoura já é amarelona, então já é ótimo para entrar também. Ótimo também. Excelente para poder estar colocando. Então, como eu falei, a carne vai ser a de grão de bico, saladão, a beterraba cozida, já numa quantidade mais controlada, ou raladinha, né, com a cenoura, como o Rodrigo sugeriu, o arroz. Depois do almoço, você poderia incluir uma fruta também, tá? Como sobremesa, que é bastante interessante. Então, o ideal seria uma fruta, no caso, rico em vitamina C, porque aí a gente já absorve melhor o ferro, porque aí ajuda a absorver melhor o ferro, tá bom? No lanche da tarde, aí poderia ser deixa eu ver nessa. Voltei. Coloquei um negócio que eu acho que vocês vão gostar. O milho, coloquei a pipoca à tarde. Pipoca com suco natural. Muito bom. Muito bom. Dá pra gente estar colocando à tarde também, tá bom? E à noite, aí uma coisinha mais leve. A gente já tenta diminuir um pouco mais o carboidrato, né? Então, o arroz, ou restringe o arroz, ou já diminui a quantidade. Ou eu coloquei como sugestão a sopa também, tá? Sopa, você pode colocar ou a sopa com todos os legumes variados, que você poderia colocar tranquilamente. Ou então, por exemplo, uma sopinha de ervilha. Também é ótimo para poder a gente estar colocando nesse horário, tá bom? Sim. E antes de dormir... Lembrando... Desculpa, só para finalizar. Antes de dormir,
aí incluiria novamente um chá sem cafeína. Aí já aquela opção, aí já evitaria, por exemplo, o chá de hibisco, já não colocaria nesse horário, né? Porque ele já é mais termogênico. Termogênico é aquele que acelera mais o nosso metabolismo. Então, aí eu já colocaria um camomila, um chá de melissa, é maravilhoso para poder tomar Sim. antes de dormir. Muito Que aí bom. você melhora também a produção de melatonina, que é o hormônio natural que a gente produz para melhorar a qualidade do sono, né? Então, isso vai Sim, ter um reflexo muito bom para o nosso organismo. Pode sim, falar. muito bom. Então, lembrando, eu lembro que quando passou a lista também, muitas pessoas falaram, mas eu não tenho, por exemplo, dinheiro para comprar geleia real. É, eu não posso comprar agora? Ok, Não tem faça problema. uso dos outros alimentos. Eu posso então, estar consumindo espinafre, berinjela, repolho roxo, grão de bico, salsa ou coentro, ok. Eu não vou comer isso tudo de um dia Não. só. Não. Ó, a Nutri aqui, né, a Luísa, ela vai fazer, ela fez esse cardápio para vocês, ela vai estar colocando ali uma fruta, vai estar aderindo a algo que também faz bem. Não vai consumir só isso daqui, eu não vou limitar tudo e vou comer só o que está aqui, não. O que está aqui é o que vai fazer uso no seu dia a dia. Então, no meu dia a dia hoje eu tenho um cardápio, né? Amanhã é outro, né? Enfim, eu não vou juntar tudo isso e comer num dia só, Não, não. Então, nós temos aqui a Luísa, que ela passou esse cardápio incrível, tá? Para todos que estão aqui acompanhando. E é isso. Aí, então, gente, é isso, é variar, tá? Alimentação é só você... E outra, a gente às vezes acha que vai gastar muito, a gente gasta bem menos também do que você Sim. comer alimentos industrializados, comer lanche. Isso daí a alimentação saudável ela é mais barata. Fica cara quando você quer comprar aquele monte de produto que é de prateleira, As light, coisas diet, que na cortadas, verdade não é saudável, isso. Sim, né? Você compra exatamente. aquele monte de negócio, aquilo vai fazer ficar caro e aquilo que acaba fazendo o preconceito de que a vida saudável é mais cara, mas não é não, Sim. tá bom? E como o Harry que falou, a gente não vai colocar tudo de uma vez só, tá? No outra sugestão de cardápio que eu coloquei o peixe, tá bom? Apesar de não Tá, ter... Aí pode, tá. né? Tá, não. Assim, não poderia, né? Porque não foi pedido nada do animal. Mas eu sei que tem pessoas aqui que acabam É na consumindo, outra. ok, não, tudo bem. Né? Mas você é nutricionista, então se colocar ali, pode colocar o mentor está falando. Mas Tá. desde que faça uso desses alimentos. Esses alimentos é os que estão vindo, que foram pedidos lá em 2020, tanto 2019 como 2020. Em relação à pandemia que foi anunciada em 2018 para 2019, esses alimentos foi a base principal para estar fortalecendo o corpo físico, né, de todos esses ataques que viriam. Depois, nas visões, foram falando sobre a questão que as pessoas iriam partir pelo estado mental, pelo estado do coração, prejudicando também a barriga. Então, esses aqui são alimentos que o mentor e a espiritualidade passou para fortalecer o corpo físico. Em 2020, eu falei sobre essa questão que ia ampliar doenças graves nas pessoas. Tanto que, dentro do estudo, isso me passaram hoje, né? Até 2020, 2019 era 1 milhão e poucas pessoas que acontecia, não sei se, acho que era anual. Agora, 2019, até 2019 era 1 milhão e poucas pessoas. Agora está sendo 3 milhões. Então, olha como aumentou demais esse estado, né, de doenças graves. Então, esses alimentos foi decorrente a tudo isso que foi passado pela parte da visão, dos mentores, que é para a gente estar, então, fortalecendo o corpo físico e espiritual. E eu pedi aqui a ajuda da nossa querida irmã, a Luísa, para montar esse cardápio para vocês, em cima de todos esses alimentos, e ela está passando, né, a parte nutricional dos alimentos também, e eu sou muito grato, tá? Por você ter vindo, por você ter participado, gratidão, Muito gratidão mesmo. obrigada. Sinto muito honrado de ter você aqui, junto com todos que acompanham aqui, e que vão te acompanhar também, né? Muito obrigada, eu que agradeço mesmo, admiro muito o seu trabalho, tá? Acompanho mesmo. E eu fiquei muito feliz também com esse convite de estar vindo aqui contribuir. E eu acho assim que é um alimento para o nosso espírito também, né? A gente saber que a gente está contribuindo com a saúde de outras pessoas, né? Então a gente clarear a mente das pessoas em relação à responsabilidade mesmo com a alimentação, porque como o Harik mesmo falou, aumentou demais. Isso a gente vê assim perto, a gente tem observado, né, ao nosso redor o quanto que aumentou as doenças, né,
tanto do coração, infarto, AVCs, a gente tem ouvido muito falar, câncer. Então, a gente percebeu realmente esse aumento de 2019 para cá. Então, é muito importante a gente trabalhar mesmo a nossa saúde, tá bom? Sim. Gratidão. Muito Gratidão, obrigada. então. E olha, estão todos aqui, então, convidados a conhecer tanto os dois perfis aqui, então, da Luísa. E gratidão a todos que participaram. Um grande beijo, gratidão, Beijo. Luísa, por esse carinho, por estar aqui, contribuindo na evolução de todos, e gratidão a todos que estão participando da live também. A live vai ficar salva, eu vou ver se eu baixo ela aqui, disponibilizo lá no canal do YouTube também. Vou estar colocando lá também o perfil da Luísa, né, para as pessoas que estão no YouTube, passar a conhecer o trabalho dela também, que é um trabalho que eu amei muito, estou Muito amando obrigada a conhecer. todo mundo, tá, gente? Fiquei muito feliz, até mesmo das perguntas, né? E é isso aí, é cada um interagindo, que aí a gente vai tirando as outras dúvidas, sanando as dúvidas. E é muito obrigada pela essa interação e pelo convite. Foi um prazer, muita gratidão mesmo. Gratidão, gratidão, então. Um grande beijo a todos e a gente se vê, então, nas próximas lives. Beijo. Tchauzinho, fica com Deus.